Chegou a sexta-feira e com ela eu, você e um convidado. Você já sabe, né? Sexta-feira, 18 horas, um bate-papo, uma conversa sobre uma obra, sobre um fato, sobre uma experiência da história dos sertões do Nordeste, em especial o cangaço. Mas também outros temas a gente trata aqui, a religiosidade popular, o folclore, tudo que envolve um pouco e um muito da nossa história. E hoje, sexta-feira 13, feriado aqui em Mossoró, Santa Luzia, e para aqueles e aquelas que são adeptos da Santa Luzia, um forte abraço e que todos, nesse momento, a procissão está rolando aí, são 18 horas, as pessoas estão caminhando, fazendo as suas preces, as suas orações, e um forte abraço para todos e para todas. E como sempre, nós temos sorteio de livro. Lembrando que eu avisei no final de novembro, que agora em dezembro, todos os programas nós sortearíamos um livro. Sorteamos o primeiro sexta-feira passada, no bate-papo com o Rosenberg Cariri. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço ao Rosenberg por ter recebido nossa equipe para bater um papo descontraído sobre cangaço, sobre cinema, sobre religiosidade, sobre a trajetória dele como cineasta e muito respeitado. E assistimos, ao lado do Rosenberg, o filme Corisco e Dadá, que foi dado uma repaginada. O filme muito bom, e eu indico vocês assistirem o filme Corisco e Dadá. E eu gosto muito de discutir uma temática que relacione o cangaço ao turismo. Eu tenho feito algumas viagens, alguns programas fora de Mossoró, participado de alguns eventos fora de Mossoró e tenho ficado mais convicto da necessidade do tema cangaço estar e continuar agregando valores junto ao seu produto, junto à história da sua cidade. Você que é um pequeno, médio ou grande empreendedor, olhe para a temática do cangaço e veja que ela pode sim atrelar ao seu produto, à sua marca, ao que você desenvolve. E em julho nós estivemos em Patu, participamos do evento lá, fizemos até um programa lá nas trilhas de Jesuíno Brilhante, um personagem da nossa história intrigante, um personagem polêmico e também polêmico, claro, todos e todas que escreveram e que escrevem sobre Jesus. Não que as pessoas sejam polêmicas, né? O tema é polêmico. E quando você escreve sobre um tema polêmico, obviamente você aparece, né? Recebendo elogios, recebendo críticas, e isso é normal. Se você produz uma obra, produz um documentário, produz arte sobre o cangaço, sobre algum tema histórico, sempre vai ter aquele grupo que vai lhe elogiar, aquele grupo que vai lhe criticar. Faz parte. Nós que trabalhamos com isso, sabemos que o nosso trabalho, as nossas pesquisas não agradam a todos. E por isso que hoje eu tive a preocupação, há mais de um mês já que eu fiz esse convite para ele, lançou um documentário espetacular sobre Jesuíno e é um conhecedor da história de Jesuíno. Estamos aqui hoje com Aloysio Dutra, professor da UERN de Patu. Seja bem-vindo, Aloysio. Olá, Lemuel e todos vocês que participam, estão assistindo esse podcast, que seja de tarde, de noite ou qualquer hora. Então, um abraço. E dizer que é uma satisfação, Lemuel, estar aqui para bater um papo, conversar com você sobre o cangaço e qualquer outro tema, né, ligado à história do cangaço. É interessante. E é um prazer, né, participar, né, fazer parte, né, desse seu programa, né? Como vários já ilustres personalidades já passaram por aqui, e eu fico muito feliz em fazer parte também desse contexto do seu programa. Aloysio, eu vou começar já riscando um fósforo. Eita!
nessa fogueira que Sim. está, por enquanto, apagada. Quando a gente lê sobre o Jesuíno, a gente lê em alguns trabalhos enaltecendo, colocando como cangaceiro romântico, como defensor dos fracos e oprimidos, como justiceiro e por aí vai. Também lemos trabalhos que apontam o contrário, né? Colocando-o na condição de um bandido, assaltante, por aí vai. Mas tem uma figura em todo esse aí, toda essa trama, essa teia histórica, que não é muito, não fica muito claro nas produções. É a família Limões. Queria que a gente começasse o nosso papo, você falando um pouco sobre os limões e qual a relação que existe entre os limões e os brilhantes. Ok, Lemuel. Os Limões é uma família, tá? Era assim, da raça negra e eles eram escravos de um grande, vamos supor, produtor rural, homem do campo, né? Fazendeiro, rico, lá do setor de Catolé do Rocha, que era Zé Lobo, que era casado com Felícia. Eles eram escravos, né? Naquela época, né? No Brasil do Império, e eles eram escravos da fazenda, né? Dois Riachos, de Zé Lobo e Felícia, né? E na época teve uma tal de uma revolta do quebra-quilo, tá? Do que aconteceu, essa revolta do quebra-quilo era a guerra do quebra-quilos, porque na época do Império, né, Dom Pedro II adotou o novo sistema de medidas, tá? E disseram que muitos, ou seja, o governo do Império precisava adotar esse novo sistema métrico, né, de medidas, só que a população não estava querendo. É uma novidade que não estava querendo. Ou seja, a população acostumada ainda por exemplo, com a jarda, com o palmo, com a cuia, a medida de cuia. Então, para introduzir esse novo sistema, né, de metro, de quilômetro, entendeu? Então, isso teve uma certa revolta e teve esses movimentos nas feiras onde a população quebrava as balanças porque não aceitava esse novo sistema, e o governo do Império precisava conter a população. Então se formou praticamente uma guerra. E aí os Limões eram ligados a Zé Lobo e Felícia, que era do lado do governo, do Partido Conservador. E eles foram liberados para ser, tipo assim, participar dessa guerra, defendendo o governo, para combater aquelas pessoas que não queriam adotar o novo sistema métrico. E disseram que eles foram para o quebra-quilo, está relatado no livro de Alício Barreto, que eles foram para essa guerra do quebra-quilos e voltaram de lá ricos, bem de vida, uma parte dos Limões. Inclusive, vários deles se instalaram comércio na região, como em Caraúbas, Patu, com comércio, e ficaram bem de vida, que compraram as suas próprias alforrias. Do Zé Lobo e a Felícia. A Felícia ficou com um moreno, né, um preto lá, chamado José, né, o Zé Limão, que foi ter o maior movimento que ele teve com o Jesuíno, que nós vamos entrar nessa história. Então, esse Zé Limão era criado por Felícia, como se fosse um escravo de dentro de casa. Tá? Então, tem todo esse contexto dessa história que é relatado no livro de Alice Barreto, que os Limões eram escravos de Zé Lobo e Felícia, e eles tiveram a oportunidade de ir para essa guerra do quebra-quilo e lá se deram bem.
né? Não sei de que forma eles se deram bem, mas saíram ganhando alguma coisa e compraram suas alforrias e ela ficou com o rapaz lá. Vamos lá. Veja só, é interessante, você coloca, você fez uma contextualização para que o nosso público entenda. Aí vocês vão no Google depois, nos livros de história, e ver o quebra-quilos, né? Exatamente. Situar a família Limões, que eram negros escravizados, dentro do quebra-quilos. Aí você percebe o contexto histórico da família Limão, né? Até então, nada de jesuíno, né? Não. Nada de jesuíno, apenas Ainda não Aloysio chegou. Não ilustrou chegou. aí a figura dos Limões, né? Exatamente. Agora vamos dar um pulo e vamos lá. E como é que jesuíno entra na história, na né? história? Pois bem, naquela época o Zé Lobo já tinha falecido e Felícia era viúva que comandava a fazenda do Riachos, né? É uma grande fazenda que fica localizada entre Patu e Catolé do Rocha. E né, numa dessas feiras que tinha naquela região, a Felícia se encontrou com o pai de Jesuíno Brilhante, o João Alves, e pediu emprestado a ele, que ela estava precisando de uma junta de bois para consertar o açude da fazenda dela. E o João Alves, tranquilamente, pode levar. Então emprestou. E aí, quando terminou o serviço, tá, a Felícia, né, ou seja, pediu para devolver os bois lá na fazenda de João Alves, mandou o Negrinho, o Zé Limão, que era um escravo de dentro, aquele menino criado pela família, o mais mimoso, ou seja... Seria um escravo doméstico. Doméstico. A Felícia gostava muito dele, era criado como se fosse um filho, não como escravo, né? E aí mandou. E ele era um meio atrevido. Chegou lá na fazenda Tuiuiu, de propriedade de João Alves e de Jesuíno, e veio entregar essa junta de bois. Chegando lá, ele não foi muito respeitoso. Tá aí os bois que Dona Felícia mandou. Aí o velho pediu para ele guardar lá no curral. Ele disse que não ia não, porque não era obrigação dele. Então ali já houve uma situação que ele já tinha de respeitar, porque naquela época, naquele contexto daquela época, tinha que tirar o chapéu, respeitar o mais velho. Tinha esse costume. E ele já não fez isso. Então já começou o primeiro impacto, né? O segundo impacto, ele disse, eu não vou botar os bois lá porque não é meu serviço. Jesuíno estava escutando isso, estava fazendo a barba lá e disse, meu pai, esse moleque não foi atrevido, não deveria ter respondido dessa forma. Ele merece a ligeirada. E aí o Zé Limão, muito atrevido, disse, pois vem a maré de lá para cá. E o que é uma ligeirada? Uma ligeirada, ou seja, é um tipo, um cipó ou uma tira de couro de se bater em animal, uma ligeira, né? E dá uma cipuada, como se diz, uma ligeirada, é isso, né? Uma surra, né? No negrinho, né? O termo daquela época, estou dizendo que é o contexto daquela época, né? De 1871, né? Em 1871. Então, o Zé Limão, atrevido, disse, pois vem amarelo, chamou, que Jesuíno era um caboclo bem amarelo, né? Fazendo aqui um pequeno parente que Jesuíno, ele nasceu no Tuiuiu em 1844 e com 25 anos, ou seja, em 1871 foi que teve esse movimento. Até então ele não tinha nada a ver com história de cangaceiro, de cangaço, não tinha nada a ver. Ele era um homem do campo, ajudava o pai, exímio atirador, ambidestro, entendeu? Ajudava o pai. E aí foi que teve esse episódio. Eu estou contando essa história em detalhes, que Jesuíno estava fazendo a barba, e aí teve essa discussão, porque o Alício Barreto foi quem relatou isso no livro dele, Solos de Avena, tá? E ele colheu do próprio João Alves, o irmão de Jesuíno, que fazia parte do bando. Ele já estava com uma certa idade, o Alício Barreto ainda conheceu ele, fez essa entrevista oral e ele relatou toda a história. Então, esses detalhes
que eu estou contando aqui a você, encontra-se no livro Solo de Avena, de Alice Barreto, lá de Catolé do Rocha. Então, e aí, quando o Zé Limão diz, venha para cá, Amarelo, venha dar em mim, que se você realmente é poderoso, e aí Jesus não contou conversa. A ligeira estava assim no torno, foi lá e deu uma ligeirada. E aí, o negrinho chegou na fazenda do Riacho, chorando muito, contou a versão dele para a dona Felícia, que gostava muito dele, e reuniu assim os irmãos a família Limão da região, os irmãos dele, que tinha vários, né, o Honorato, o Chico e outros, e contou toda a história, e os Limões se prepararam para fazer a vingança em cima de Jesuíno. E o próprio pai de Jesuíno Brilhante, o João Alves de Melo, disse, meu filho, você não deveria ter dado nele, porque, ou seja, vai gerar uma confusão muito grande realmente, ou seja, vai mudar toda a história, né? Ninguém sabe o que é que ele vai contar lá, né? Vai contar a versão dele. E aí os Limões, né, se prepararam para pegar Jesuíno Brilhante. Aí pode continuar a história? Bota, eu tô aqui, já tô empolgado aqui. Beleza. Dá rocha aí. E aí, numa noite de Natal, na comunidade Conceição, que fica próximo à Fazenda do Riacho, que fica entre Patu e Catolé do Rocha, uma comunidade muita gente, tem a igreja, o padre na época era o padre Felipe, né, o pároco da igreja da Conceição, e as festividades daquela região lá, daquele setor ali, Patu e Catolé do Rocha, as festividades eram realizadas lá. E aí ele sabia que Jesuíno ia para essa festa de Natal, que ele nunca perdia com a família. Os Limões foram para lá esperar Jesuíno para descontar, para dar uma surra nele. Só que eles esperaram e Jesuíno não foi. Por algum motivo ele não foi. Quem estava lá? O irmão de Jesuíno, Lucas Alves, estava lá. Ele não sabia de nada o que estava acontecendo. E aí o Honorato Limão mais os demais, e cadê seu irmão? Não veio não? Eu disse, não estou sabendo de nada. Aí, então já que Jesuíno não veio, vou pegar você mesmo. Aí ainda deram uma cipuada em Lucas, ele correu. Lucas correu, e ele correu na frente, naquela época muito escuro. Por trás da igreja da Conceição fica localizada a residência do padre Felipe. O Lucas entrou na casa, só escapou porque se escondeu debaixo da saia de uma escrava. Aquelas escravas que estavam com aquele vestidão longo, se preparando para a noite de Natal, estava no quarto e eles queria se esconder de qualquer maneira. A única maneira foi entrar debaixo da saia da escrava, né, a chamada Negra Zefa. E quando os Limões passaram perguntando, não viram ele não? Não vi nada não. Deve ter passado aí pelo muro e foi embora. Foi como Lucas escapou. Aí os Limões disseram, não, mas nós vamos pegar ele no outro canto. Vamos pegar ele em outra oportunidade. Peraí. Tá ficando empolgadíssimo aqui. Parece um roteiro de cinema. Exatamente. Roteiro de cinema. Mas antes de continuar aí, deixa aí na sua memória. Olha, vocês sabem que todo programa, eu, além de sortear um livro, eu indico uma obra para leitura. Eu recebi esse livro aqui do Galbi Saldanha, né? Inclusive já sorteei ele aqui no programa. E tive o prazer de ler, né? Ele fez esse trabalho com o Fabiano, que é parente, o Galbi é de Saldanha e o Fabiano é dos Veras. Então eles se reuniram e fizeram um levantamento biográfico das duas famílias, né? Aí eles trabalham na perspectiva da biografia, das lideranças, dos ramos, né, da família. E é um trabalho muito bom para quem gosta de ler um pouco sobre a história de famílias. São duas famílias tradicionais do oeste do Rio Grande do Norte, do sertão, duas famílias que construíram um legado político de muita influência na região e vale a pena ler. Vale a pena, eu indico. Não é um livro acadêmico, não é um livro com teor científico,
porque os livros, cada um tem suas características, os autores também, né? Então, é um livro biográfico, bem escrito, as fontes muito boas que o Galbi e o Fabiano utilizaram para chegar até essa obra. É a indicação do programa de hoje para você, né? Se você tiver interesse em conseguir esse livro, pode entrar em contato conosco, né? E que eu passo o contato do Galbi, eu falo com ele e ele manda o livro para você. E lembrando, final do programa, nós temos esse livro aqui, ó. Israel Maria dos Santos II, Vargas contra Lampião, ou A Revolução contra o Cangaço. A história da fracassada Expedição Chevalier de combate ao banditismo. Muito bom esse trabalho. Já sorteei uma outra obra do Israel aqui, que foi O Tiro que Matou Lampião. Essa aqui é a segunda obra dele e poderá ser sua essa obra. É muito simples. Está aqui o QR Code do programa, você acessa o QR Code ou através do Pix, resenhadocangaço@gmail.com. Você faz o depósito, o valor que você quiser. No final do programa nós iremos sortear. Aqui eu fico anotando, aqui já tem uma lista de pessoas que já se inscreveram, né? Durante toda a semana. E os que enviaram o Pix hoje ainda, durante o programa, você já pode fazer isso aí, estou recebendo aqui pelo celular e no final do programa a gente sorteia, certo? Onde você estiver, qualquer cidade do Brasil ou até de Mossoró, o livro chega. Esse dinheiro que você deposita é exatamente para cobrir as despesas do envio desse material, certo? Então, Vargas contra Lampião é o livro que nós estaremos sorteando hoje para você. Aloysio, já estou aqui quase com a respiração empolgada, né? Certo. Aí Lucas safou-se embaixo da roupa dessa mulher, dessa negra escravizada. Negra Zefa, né? Escapou. Negra Zefa. E aí... Isso foi na noite de Natal, no dia 24 de dezembro. E aí no dia 25, aí o Lucas comentou tudo com o Jesuíno. E no dia de Natal, o Jesuíno Brilhante foi a Patu, porque o Honorato Limão tinha uma bodega em Patu. Aquilo que eu falei, ele já estava estabelecido. Tinha um que tinha uma bodega em Caraúbas e Honorato tinha uma bodega em Patu, ali pertinho da igreja. E aí Jesuíno foi lá saber o que é que ele queria. Chegando em Patu logo no... Sozinho, Jesuíno sozinho. Jesuíno, mais o irmão. Sim, mas talvez outros, né? O João Alves, o que relatou tudo a Alice Barreto. Os 3 irmãos foram lá falar. Foram lá. Se tinha outros, eu não sei. Existem versões que é uma coisa que um parênteses que eu vou abrir aqui já agora há pouco, daqui a pouquinho, reportagem na imprensa que também estava presente o Zé Brilhante, que é outro aspecto, tá? Zé Brilhante é um cangaceiro, tio de Jesuíno, tá? Antigo, esse era bandido mesmo. Ele nasceu em 1824 em Pombal. Com 13 anos ele já matou um e fugiu para o Ceará. E aí ele, até a mãe dele, o Jesuíno Brilhante, ele não tem Brilhante no nome. O nome de Jesuíno é Jesuíno Alves de Melo. Depois apareceu um Calado, né? Jesuíno de Melo Calado. Mas o nome de Brilhante veio depois, quando ele realmente enveredou no mundo do crime, e aí ele adotou o Brilhante do tio. Mas ele participou de muitas empreitadas junto com o Zé Brilhante. Mas existe a família Brilhante? Ou esse Brilhante que hoje tem aí? Existe a família. Sim, existe. A família Brilhante do Zé Brilhante, que é da mãe de Jesuíno, né? A família Brilhante do Alto Oeste é essa família Brilhante? Pode ser, pode ter relações. Nós temos muitos. Os Brilhantes da época de Jesuíno podem ser os ancestrais. Sim. Na época que, se não me engano, tinha acho que um deputado, Francisco Brilhante, que disse que também é da família Brilhante. Tá certo? Em Caicó também tem uma família Brilhante. Em Patu nós temos vários descendentes, nós vamos falar daqui a pouco sobre esse aspecto, né? E aí, em 25 de dezembro, no dia de Natal, aí Jesuíno foi. Mas o irmão e outros
foi lá na bodega, tinha um primo dele que tem uma bodega, o tal do Botelho, mas o Honorato tinha uma bodega também e Jesuíno passou para lá, tá? Para saber o que o Honorato queria. E chegando lá, né, teve a confusão, teve o embate do Honorato Limão, que disse, olha, você não espancou meu irmão, Zé Limão? E aí, né, porque ele foi mal criado, Jesus não respondeu, porque ele foi mal criado, não respondeu bem. Aí começou a troca de acusações, e nessa troca de acusações, o Jesuíno matou o Honorato Limão, matou o primeiro Limão. E aí... Facada, tiro... Eu acredito que foi de tiro, né? Acho que foi de tiro. Estou com dúvida aqui, mas acho que foi de tiro. E aí, o próprio pai de Jesuíno disse, meu filho, a partir de hoje, a nossa família nunca mais será a mesma, porque vai começar, né, a guerra, tá, de Brilhantes e Limões. E realmente o pai tinha razão, né? A partir daí começou a perseguição, tá? Era Limão contra a família de Brilhante, né? Na época da Guerra do Paraguai, tinha um militar chamado Francisco Alves Brasil, e o Dom Pedro estava recrutando pessoas, soldados, para lutar na guerra do Paraguai. E um desses militares na região que fazia esse recrutamento era Francisco Alves Brasil, que era primo de Jesuíno. E naquela época, os fazendeiros, para evitar de mandar os filhos para a guerra, mandavam os escravos, né? Então, e aí, disse que também tinha membros da família Limão, já que eram escravos, que tinham sido recrutados forçadamente, e um desses, não satisfeito, assassinou o Francisco Alves Brasil, que era primo de Jesuíno, né? Também já é outra versão de mais intriga, de mais desavença entre Jesuíno, os Brilhantes contra os Limões. É interessante, você colocou aí, você que quiser saber um pouco mais sobre essa ação do governo e essa forçação de barra, levar negros escravizados no lugar dos brancos, no meu outro canal no YouTube, que é o História Atual, eu estou fazendo um programa com o professor André, professor Fábio da UERN de Açu, sobre a Guerra do Paraguai, exatamente sobre essa questão da ida forçada de negros escravizados para a Guerra do Paraguai. O programa é A Maldita Guerra. São 3 partes. Aí você vai entender um pouco como é que funcionava essa ação do governo imperial para levar para a guerra as pessoas. Claro, as pessoas que tinham posse obrigavam os seus escravizados a irem no lugar, né? Quer dizer, e muitos foram para a guerra do Paraguai, esperando que, ao vencer a guerra, ele conseguia a alforria. Exatamente. E muitos foram decepcionados que, quando voltaram, não conseguiram. Exatamente, é verdade. Né? Então você vai lá no canal História Atual e vê esse programa, que é um programa muito interessante, com o professor Fábio André, né, que trabalha, que nós discutimos essa questão da Guerra do Paraguai. O título do programa, como eu já disse, é A Maldita Guerra. Aloysio, vamos lá, vamos para continuar o nosso papo aí. Como eu falei agora há pouco, teve essa briga do Honorato com o Jesuíno, e também foi baleado o João Alves, né? Foi baleado também. Por isso que foi uso de arma de fogo, que ele tinha o famoso, né? A garrucha dele, né? A arma dele, né? Que Jesuíno andava com ela. Pois bem, então a partir daí começou a desavenças, né? Jesuíno começou a perseguir a família Limão. E aí a força pública, porque Felícia e Zé Lobo eram do Partido Conservador, era do lado do imperador. Então a força pública começou a procurar
jesuíno brilhante, né? E aí ele teve que sair da região de Patu para morar em Pombal, para residir em Pombal. Levou toda a família, porque lá ficava, né? Quando voltava para Patu, ele se refugiava naquela gruta, na casa de pedra que você conheceu, né? Que era a fortaleza dele, que ele já se escondia da força pública da polícia. E aquele local foi descoberto pelo tio dele, né? O Zé Brilhante. E na história, até no livro de Honório de Medeiros, que tem um livro agora que conta as duas versões de Jesuíno, o bandido e o herói, cita várias empreitadas de Jesuíno com Zé Brilhante, né? em alguns crimes. Manchetes até de jornais. Então, Jesuíno passa a residir em Pombal, mas continuou fazendo suas estripulias na região, inclusive na região de Catolé do Rocha, nessas perseguições contra a família Limão, onde ele queimou uma residência com vários membros da família Limão. Ele incendiou uma casa? Ele incendiou. Ele cercou porque tinha um membro da família Limão que ele queria pegar, ele estava nessa casa, e aí ele cercou a casa e tocou fogo. Quem conseguiu escapar, escapou. Aqueles que não conseguiram, morreram queimados. Isso é fato, é registrado, né, em vários livros e depoimentos, né, até de pessoas que citam, né, dos mais idosos que citam essa chacina de Jesuíno. Luísio, em várias obras que a gente lê sobre Jesuíno, tem algumas que dizem, associando ele a justiceiro, a romântico, a um cangaceiro, ou bandoleiro, ou seja lá o nome que queira dizer, certo? Que tira dos ricos para dar aos pobres, que saqueava os comboios do governo. Até que ponto isso é mito? E o que é que tem de verdade, de mito nessa história toda? Isso está relatado principalmente no livro de Raimundo Nonato, né? O Alice Barreto ele se prende mais essa história da briga com os limões, né? Dos limões. Essa parte de saques, né? Está mais evidenciado no livro O Cangaceiro Romântico de Raimundo Nonato, né? Que naquela época acontecia, né, os saques, porque Jesuíno, a família de Jesuíno não era do lado era do partido opositor ao Império, né, o liberal, tem um partido conservador. Então, infelizmente, naquela época, né, quando se traziam os comboios de alimento para distribuir, principalmente naquela seca muito severa de 77. Isso. O governo mandava. Só que, infelizmente, Lemuel, né, não é muito diferente, talvez, da realidade de hoje, da época da emergência, que muitas coisas eram desviadas. E esses comboios de alimentos eram mais destinados àquelas pessoas que eram ligadas ao partido do governo. Se você era ligado a alguém da oposição, você já ficava sem. E aí existe a história de que o jesuíno, para fazer justiça, um justiceiro, ele saqueava esses comboios do governo para distribuir com todos, não só do lado do governo, mas sim para todos, né? Mas do seu conhecimento, Aloysio, tem registros desses saques e que o resultado do saque ia para o povo? Pois é. Está no relato do livro de Raimundo Nonato, mas não se vê nenhuma notícia, assim, tipo notícia em jornal ou manchete que foi registrado aquilo, né? Os relatos, né? Então é questionável. Na pesquisa. É questionável. Tá? Ele pode até ter feito isso. Mas o livro também diz que é o cangaceiro romântico, porque ele era o protetor das mulheres ultrajadas. Você acredita nisso? Existe essa... Não, você acredita que ele seja 100%, esse justiceiro? 100% não. Não.
ou seja, ele entrou no mundo do crime, era um bandido. Agora que ele era um bandido diferente vamos supor, de Lampião. Né? Já ia fazer essa Lampião, pergunta. Como é que você compara Lampião e Jesuíno? Porque o Lampião teve briga de família também, desavença de família, e ele entrou no mundo do crime e lá ele se deu bem, ou seja, ele começou a angariar riqueza. Foi um grande empreendedor. Exatamente, e ele não queria sair. Se estava se dando bem, ele não queria sair daquele negócio. E ele tinha muito acordo com os coronéis. A diferença do bandido jesuíno, que jesuíno, ele não há registros que ele tinha acordos com coronéis. Ele não fazia acordo com o coronel. Ele procurava resolver até as pendengas dele, as situações dele com a justiça. Quantas vezes ele não teve que vir a Mossoró, por exemplo, escondido num caçoado de um burro, né? Aqueles escondido para vir a Mossoró procurar o advogado dele, né? Na época chamava o Rábola, para resolver a situação dele na justiça. Ele queria resolver a situação. Quer dizer que tem registro de jesuíno em Mossoró? Tem, sim, tem registro de jesuíno em Mossoró. E que a força pública combateu. Não é? Ou seja, não foi assim uma visita tão fácil. Cordial. Não, foi cordial, não. Teve represália. Da mesma forma, quando ele esteve Imperatriz, hoje Martins, na Serra do Martins. Sim, isso. É outro episódio que tinha um membro da família Limão preso na delegacia de Martins e ele foi tentar matar esse Limão. E a outra versão é que já pode ter relação com essa questão dele ser como é que se diz? Robin Hood do Sertão, não. O cangaceiro romântico, porque em Martins tinha sido raptada. Uma moça tinha sido raptada e estava depositada, estava guardada numa residência de um advogado, né? Porfírio Leite Pinto. Estava lá. E aí, o pai dessa moça, parece que era aqui da região de Alexandria, procurou o jesuíno e disse que a filha dele tinha sido raptada e estava em Martins, né? Então ele tinha duas situações para resolver, né? Isso é registrado tanto no livro de Honório como também de Raimundo Nonato, que ficou caracterizado como o fogo de Imperatriz, porque ele chegou, como se diz assim no Matuto, diz a boquinha da noite, né? No final da tarde, em Martins, para resgatar essa moça e também a oportunidade de ir à delegacia para pegar mais um limão, o Amaro Limão, que estava preso na delegacia, na delegacia de Martins. O juiz lá da época, não estou recordando aqui o nome dele, com a força pública, botou o jesuíno para correr. Mas aí tem a história que na cidade de Martins, as residências estão tudo coladinho uma na outra, as casas, tudo naquela fila de casas, e jesuíno, para escapar, entrou numa residência daquela e furava o buraco das paredes, ia passando de uma casa para outra, e para confundir os policiais, os cangaceiros, os jagunços de jesuíno, iam batendo numa lata, tá? Para confundir tiro com batida. E dizem também, aí eu não sei se é mito, é história, que cantavam a música, né? Uma cantiga chamada Corujinha. A cantiga Corujinha, nessa escapada dele, até chegar na última casa e sair. Eles cantando essa música Corujinha. E você teve a oportunidade de resgatar essa música lá em Patu, no Café do Jesuíno, né? Oi. A gente chega já aí no café. Estamos batendo papo aqui com a Aloysio. Que papo legal, viu, Aloysio? Parabéns, amigo. Que maravilha. Você, escutando o Aloysio, e você que está assistindo, você pode perceber aí, eu não estou com conversa fiada, não. Você fica empolgado, cara, de ir a Patu, de conhecer as trilhas do Jesuíno. A cidade do cangaceiro Jesuíno. Pronto, tá esse livro aí, ó. Maravilha esse livro. Só que aqui não é história, tem um pouco da história de Jesuíno, mas aqui eu falo da história de várias personalidades de Patu, pessoas históricas, né? Mais de 50. Mostra ali na câmera. E aí, nós estamos aqui, ó,
tem um pórtico na entrada de Patu, né, o Pórtico Jesuíno. E abrindo aqui um parênteses, Lemuel, esse aqui é meu primeiro livro. E tem aqui o segundo livro que eu vou já deixar de presente aqui para você. Patu, Lugares em Memória, tem a história de Patu. E na segunda parte a história completa do Santuário do Lima, que é o maior cartão postal de Patu, né? Uma das 7 maravilhas do Rio Grande do Norte, do Santuário do Lima. Olha aí. Esse é pro programa? Esse aqui eu estou fazendo doação do Olha programa, aqui, para você sortear. Olha, vou sortear ainda em dezembro. Hoje não, vou deixar para outro programa. Isso aqui, ó. Patu, Lugares Daqui para o final de dezembro, esse livro aqui, você que é de Patu, da região ali, quer conhecer um pouco a história de Patu, ó. Vai estar aqui, ou na próxima sexta-feira, ou na última sexta-feira do mês. Mas vai ser seu, hein? É aquele esquema, né? Fez a transferência via Pix ou QR Code, você vai estar concorrendo. Lembrando que quem concorreu a sexta-feira passada e ganhou, saiu da lista. Mas todos que fizeram o depósito na primeira semana de dezembro, estão fazendo hoje e fizerem até o último programa, estarão concorrendo, certo? Menos que forem sorteados. Foi sorteado, eu retiro. Mas quem não for sorteado hoje, poderá ser sorteado na próxima sexta, certo? E você pode fazer mais de um depósito, viu? Não tem problema não. 1, 2, 3. O valor, você é que diz, né? Vou depositar R$5, tá uma maravilha. Vou depositar 100, tá ótimo. Vou depositar 10, 20, 30, não tem problema, viu, gente? O valor é você que diz, certo? Aloysio, mataram o Jesuíno. Bom, aí daqui a pouco eu chego ainda na morte de Jesuíno, tenha calma. Bom, e aí o seguinte, Jesuíno escapou lá de Martins, né? E teve outro episódio interessante, foi em Pombal, né? Que era onde ele morava. O irmão dele, o Lucas, já tinha cometido lá um crime em Catolé do Rocha, alguma coisa que aconteceu, ele foi preso, estava preso na delegacia de Pombal. A cadeia de Pombal era como se fosse um presídio regional, porque Pombal, Lemuel, naquela época é como se fosse a principal cidade do interior. Quase todas as cidades dependiam de Pombal, né? Até Caicó, no Rio Grande do Norte, ainda pertencia a Pombal, depois que teve a divisão, não é? E aí a cadeia de Pombal é tipo um presídio. Os bandidos mais perigosos da região eram todos presos lá nessa cadeia. E Lucas estava. E aí Jesuíno precisava tirar o irmão dele da cadeia, né? E aí ele já teve uma relação lá com o coronel João Dantas de Oliveira, que é de Patu, né? O coronel João Dantas de Oliveira nasceu em Patu. Depois foi para Pombal, entrou lá na política através de uma família lá de Pombal. Ele entrou na política, casou com uma pessoa lá influente da política local e chegou à Guarda Nacional, né? Esse coronel João Dantas de Oliveira. No início ele tinha muita amizade com Jesuíno Brilhante, tá? E aí Jesuíno precisava assaltar a cadeia pública para soltar o irmão dele que estava lá. E aí, com a amizade do coronel João Dantas soube, mandou chamar ele e disse, tudo bem. Agora lá tem um preso que também é de meu interesse que saia, né? E aí houve esse acordo, houve mais ou menos um relaxamento. Solte o seu que solte o meu. Tá bom. E aí Jesuíno, 3 dias antes, ele se passou por mendigo, ficou lá sentado em frente à delegacia como mendigo e tal. E na hora da visita ele entrou lá como mendigo e disse ao irmão dele, se prepare que daqui a 3 dias eu venho lhe soltar. E quem quiser sair com você e acompanhar, vai sair. E aí com 3 dias Jesuíno chegou lá com o bando dele, né, à noitinha, tudo escuro, abriu a cadeia pública e saiu lá. Só não saiu quem não quis, aqueles presos que estavam faltando pouco tempo para se libertar, ficou. Mas os mais perigosos, mais de 40, fugiram, né, da cadeia de Pombal, né? Mais de 40 bandidos foram perigosos soltos por Jesuíno, com a concordância do coronel. Do coronel João Dantas de Oliveira, que tinha feito uma trama. Na história conta que ele tinha
falsificado lá uma assinatura dizendo que tinha um militar da segurança pública que viria para Pombal, certo? E deixa que era outra pessoa que realmente facilitou, né? O cara que realmente deveria ter vindo nunca tomou conhecimento que era para vir, então ele inventou essa história, apareceu outra pessoa lá como se fosse o chefe da cadeia. E facilitou. E esse chefe da cadeia lá facilitou e saiu todo mundo. Depois é que teve, quando vieram investigar, tá? Aí teve uma situação meio complicada. Só que lá em Pombal teve outro episódio. Tinha um jornalista lá chamado Volpes Alba, Juvencio Volpes Alba, que ele começou a publicar na imprensa o desmando do coronel João Dantas de Oliveira. Começou a... Porque existia muitas divergências políticas, as perseguições de João Dantas à família, tá certo? E o Juvencio Volpes Alba denunciava muito João Dantas na imprensa. Então, existe também uma hipótese de que o Juvencio Alba tenha também colocado na imprensa que o coronel João Dantas tinha facilitado a fuga, né? Além das outras desavenças, né? E aí o coronel João Dantas, que era amigo de Jesuíno, chama Jesuíno Brilhante. Olha, tem aqui uma tarefa para você. Assassinar o jornalista Volpes Alba, né? E aí as pessoas perguntam por que Volpes Alba, quando ele era um advogado lá em Recife, ele era meio branquelo, muito branco, e parece que tinha um apelido dele, era como se fosse um coelho branco, alguma coisa desse tipo, ou rato branco ou coelho branco, por isso ficou esse Volpes Alba. E aí Jesuíno disse que não ia fazer o crime, não ia cometer o crime, porque o Juvencio Alba, em situação anterior, já tinha defendido o pai dele numa causa, que ele também era advogado, já tinha defendido o pai dele numa causa, ele não queria praticar esse assassinato. Aí João Dantas já ficou intrigado com o Jesuíno, por causa disso, porque ele não obedeceu. Ele era aquele cara, o João Dantas de Oliveira, ele não aceitava ser contrariado. Não, ficou com raiva. E aí os dois filhos do coronel João Dantas, o Alpiniano e o irmão dele, disse, não, meu pai, pode deixar que quem vai fazer o serviço somos nós dois. Aí os dois mais um escravo lá, foram lá na casa do jornalista, ele estava deitado numa rede, e aí deu um grito assim, Pombal precisa ser respeitado. Aí atirou no coronel, no jornalista, né, Volpes Alba. Foi um abalo na cidade, inclusive pessoas ligadas a Jesuíno, como a irmã, ficou muito abalada, porque as famílias eram tudo interligadas, né, amigas, e aconteceu essa tragédia, né? O coronel João Dantas mandou assassinar Foi quando ele voltou a Patu, não é? Para se refugiar, porque ele começou a ser procurado também pela polícia, o coronel João Dantas, e montou a fortaleza dele lá no Patu de Fora, que existe ainda a casa lá, ainda abandonada. Então esse é o episódio da cadeia de Pombal, gerou tudo isso. E aí... Mas vamos caminhando, porque a gente... nós estamos chegando já na etapa final do nosso programa. A morte de Jesuíno. Quem matou, como matou, por que matou. E aí, o seguinte, o Zé Limão, lá do início da história... Aquela criança, aquele menino... Criança, já adulto, já jovem, centrou praça na polícia da Paraíba. E começou a montar uma frente para combater Jesuíno. Ou seja... onde ele pudesse pegar Jesuíno e o bando dele, ele trocava bala. E chegou uma oportunidade lá em São José de Brejo do Cruz, na comunidade chamada Palha, Riacho dos Porcos. Jesuíno ia para lá e o próprio irmão dele, João Alves, disse assim, compadre, que ele era tratado de compadre. Compadre, não vá não, que eu estou sentindo aqui uma coisa que não vai dar certo. Estou sentindo aqui uma coisa que
um sentimento aqui que está me dizendo que não dá certo a gente ir para aquele caminho. Aí Jesus, eu vou, que eu não tenho medo de nada. Eu tenho o corpo fechado, não sei o quê. Aí, lá no sítio para Riacho dos Porcos, não é? São José de Brejo do Cruz, não é? No Serrote da Tropa. Um serrotão que tem lá. Zé Limão, o Preto Limão, né? Já era chamado Preto Limão, tinha sentado passo na polícia com os demais policiais. Mas Zé Limão é o mesmo Preto Limão? É o Preto Limão. Sim, então são a mesma pessoa. Sim, que sentou passa na polícia, é a mesma pessoa. O Preto Limão. Eles ficaram esperando Jesuíno que ia passar. A tocaia. E aí... Os soldados. Os soldados. Os soldados da Força Paraibana. Da Paraibana. Junto com o comando de Preto Limão. Sob o comando do Preto Limão. Preto Limão. E aí assassinou. Jesuíno ia passando só? Jesuíno ia passando, talvez viesse com alguém, mas ele vinha sozinho, que ele foi assassinado sozinho. Sim. Foi assassinado e ali mesmo, naquela comunidade, foi sepultado. Depois de muito tempo, um certo tempo, acho que em 1883, um médico aqui de Mossoró, amigo de Jesuíno, Almeida Castro, inclusive tem um hospital aqui com o nome dele, Almeida Castro, foi lá resgatar os restos mortais de Jesuíno Brilhante e trouxe para Mossoró. E os restos estão sepultados aqui em Mossoró? Sim. Não. Trouxe para Mossoró, acho que o crânio dele ficou na escola 30 de setembro, no outro grupo escolar, tá certo? Se não me engano, também no Colégio Diocesano. Um certo tempo. Exposto lá, o crânio dele. No Rio Grande do Norte tinha um político chamado Rafael Fernando Gurjão, que era interventor naquela época, acho que 1930 em diante. Isso. Ele levou os restos mortais de Jesuíno Brilhante e doou para o acervo do analista psiquiatra Juliano Moreira, no Rio de Janeiro. Deixou lá, exposto. E aí, depois do falecimento do Juliano Moreira, ninguém sabe onde se encontra os restos mortais de Jesuíno Brilhante. Desapareceu. Período de dor passou, de violência passou, Limões e Brilhantes brigaram, se mataram. E o Preto Limão, né, se vingou. Aquela surra que ele levou de Jesuíno, pagou com a vida. Lá em São José de Brejo do Cruz. Ficou na memória a surra que levou de Jesuíno, aquele jovem garoto que foi teimoso, que foi traquino, que não foi legal com o pai de Jesuíno, mas... Outro fato bem rápido, que todos os desmandos de Jesuíno Brilhante foram denunciados pelo promotor Almino Álvares Afonso, que era senador do Império e era promotor também lá em Pombal. E todas as notícias dos crimes de Jesuíno era noticiado na imprensa por Almino Afonso. Almino Afonso. Interessa. Nome histórico importante. Patu hoje é um centro turístico do interior do Rio Grande do Norte e lá me chama a atenção não só a preocupação que vocês têm, o apoio do poder público, da iniciativa privada, principalmente, para atrair o turista, porque você mostrou aí no livro o pórtico aí, ó, na entrada da cidade, deve agradar uns e desagradar outros, né? Isso aí, é claro. E o Café Jesuíno, que é uma iniciativa interessante. Eu queria que a gente terminasse você falando um pouquinho de como é que Patu pega uma história trágica e polêmica como a de Jesuíno e transforma em algo positivo para a cidade. Pois bem, Lemuel, até você faz parte dessa história, porque na época que você organizava, até hoje organiza os eventos seminários do Cangaço aqui em Mossoró. Fora do Cangaço, isso. Foi quando o Epitácio Filho, pesquisador social, começou a evidenciar mais Jesuíno, porque praticamente todo mundo sabia que Jesuíno era de Patu, poucas pessoas, mas ainda não estava tão evidenciado. E aí eu me lembro que a gente participou de uns seminários aqui, ele veio, inclusive ele entregando até a chave da fortaleza do Coronel João Dantas, entregou aqui no evento do Cangaço, aqui a prefeita Vilásio, em 2009. Eu estive presente, né? E aí, a partir daí, começou a se divulgar mais. Quem é Jesuíno Brilhante? Que até hoje também é um cangaceiro desconhecido, para muitos.
precisa ser pesquisado mais, né? Estudado mais. E aí começou a evidência, a gestão da Prefeitura Világia construiu esse pórtico, como você diz, agrada a uns, outros não, mas Patu tem o privilégio de ter 3 pórticos do desenvolvimento, o do Cangaceiro Jesuíno Brilhante, que tem muita gente que gosta do estudo do cangaço, né? É turismo também. O pórtico do Santuário do Lima, que é quem vem de Catolé do Rocha, que é a nossa maior, como se diz assim, ponto turístico de Patu é o Santuário do Lima, com a via sacra que foi construída. E o do voo livre, que é Patu, a cidade também, é a capital do voo livre, que nós temos a segunda melhor rampa de voo livre do Nordeste, onde os pilotos já bateram recordes mundiais. Eles saltam da Serra de Patu, vão pousar em Piauí, para você ter uma ideia. Não é? Então, tem esse potencial turístico. E aí, o dono do Café Josino, Mike, que até então estava procurando um nome para colocar um estabelecimento, mas ainda não tinha encontrado. Foi a região, foi acho que em Caruaru, lá no Alto do Moura, ele viu lá, olhando assim na parede, viu lá o nome de uma barbearia, o Virgulino. Aí ele ficou imaginando, rapaz, eu tenho que procurar um nome para o meu estabelecimento. O Virgulino, só quando ele foi na internet, tinha mais de 1000 nomes como Virgulino, em relação a Lampião. Quando ele vinha chegando em Patu, o Catolé do Rocha, viu a plaquinha ali, quem vai para o Cajueiro, o sítio Cajueiro, Gruta de Jesuíno Brilhante. Aí ele se tocou. Paguei o nome que eu queria achar, Café do Jesuíno. E aí é um sucesso. Para você ter uma ideia, o café dele é muito visitado, de gente de toda parte do Brasil. Eu digo até a você com certeza que nos finais de semana, de sexta, sábado e domingo, dá mais gente de fora do que de Patu. É uma atração, né? Isso tudo, né, evidenciando o cangaço de Jesuíno, não é? Então, a gente sabe que Jesuíno é um bandido, mas o município está atraindo o turismo, atraindo divisas, visitantes. Já teve o seminário do cangaço organizado por nós, com a SBEC. No próximo ano, há a possibilidade concreta de vir o Cariri Cangaço e depois outros eventos, e assim que a gente procura engrandecer cada vez mais o nome de Patu, se consolidando com a cidade, com o potencial turístico, não é? Tanto na área de cangaço, como religioso, como de aventura. Claro. Estamos chegando no final do programa, o papo legal, o tempo no instante passa, viu? E vamos agora para o sorteio, viu, gente? Vamos aqui, eu recebi aqui as informações, já estão todos os nomes aqui. O livro é esse aqui, ó. Vai ser seu, hein? Né? Aloysio, diga aí um número de 1 a 12. De 1 a 12, 1 a 12, vamos lá. 7. Francisco Biraci Pascoal, de Felipe Guerra. Ah, Biraci. Inclusive participou já aqui. Esteve conosco aqui, Francisco Biraci Pascoal, ganhou o livro Vargas contra Lampião. Legal. Agora eu vou deixar, mas você vai ter que pagar um café para mim, viu? Um abraço ao pessoal do Felipe Guerra. Um abraço ao Biraci lá de Felipe Guerra. Viu? Aloysio, muito obrigado, amigo. Passou rápido, não foi? Passou rápido. Estamos concluindo essa sexta-feira maravilhosa. Desejo a vocês um bom final de semana. Um abraço a todos e a todas e até a próxima sexta-feira. Valeu.